Olá, meus caros amigos, aqui é o professor Moacir Cabral. Estamos de volta aqui na nossa revisão das provas de língua portuguesa do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC, que dentre diversos concursos aí que esse instituto realiza em todo o país, nós temos também o concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. Mas essa revisão vale para qualquer concurso que está sendo realizado ou que será realizado aí pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Estamos aí numa sequência de resolução das provas anteriores desse instituto, da prova de língua portuguesa. E hoje nós teremos aqui a segunda parte da resolução da prova de língua portuguesa, lá do concurso da Indústria de Material Bélico do Brasil, da Imbel, né, realizada em 2024 pelo IBFC. Nós já tivemos aí a primeira parte, foi uma prova com 20 questões de língua portuguesa, e agora fizemos a primeira parte, né, com as primeiras 10 questões, e agora teremos aqui a segunda parte com as últimas 10 questões da prova de língua portuguesa. Você que já está nos acompanhando aí nessas revisões, já fizemos também aqui uma prova da Prefeitura de Fortaleza. Outros comentários virão aí nas próximas semanas. E você que já assistiu as anteriores, peço que você confirme aí se você já está inscrito no canal. Se ainda não está, dê essa força, dê esse apoio para que possamos continuar desenvolvendo esse trabalho. Deixe aí o seu comentário também sobre qual prova você gostaria de ver comentada aqui, ou ainda se tem algum tópico, algum tipo de questão que você quer que eu comente. Então deixe aí também nos comentários do vídeo as suas sugestões, tá? E vamos deixar de conversa, vamos partir então para a resolução da nossa prova, dando sequência aí, tá? A prova da indústria de material bélico aí, a Imbel, né? Prova essa realizada em 2024. Caríssimos, olha só, acompanhem aqui comigo. Agora nós temos a questão de número 11, né? Nós fomos na aula passada até a questão 10, agora vamos para a questão número 11. Lembrando que o material de apoio está aí na descrição do vídeo. Você pode clicar no link e baixar estas questões, tá? Para que você possa resolvê-las, possa ter esse material aí em mãos. Bom, então vamos lá. Olha só que legal essa questão aqui. Ah, analise as afirmativas abaixo relacionadas à função do se nas orações advindas do texto. Então, a banca selecionou aqui algumas orações advindas do texto, né? E quer saber aqui a função do se. Beleza, meus caros? Quer saber então a função do se? O que nós temos que lembrar ao nos depararmos com uma questão como essa? Tá? Uma questão comum aí no IBFC. Olha só, a partícula se, ela pode funcionar como uma partícula apassivadora, tá? Indicando aí a voz passiva. Ela pode funcionar também como um índice de indeterminação do sujeito. Pode funcionar ainda como uma partícula expletiva ou de realce, que é aquela partícula que ela não cumpre necessariamente uma função no texto, mas ela é de realce mesmo, tá? Pode ser um pronome reflexivo ou ainda um reflexivo recíproco, ou parte integrante do verbo, tá? E ainda pode ser uma conjunção subordinativa, integrante ou condicional. Então vejam bem que o se ele pode ser diversas coisas, tá? Inclusive, um que é muito cobrado nas nossas provas é o se, tá? Como partícula apassivadora e o se como índice de indeterminação do sujeito. Lá na nossa aula de análise do sujeito, que está disponível aí gratuitamente no YouTube, tá? Você tem toda a explicação desse tópico, certo? Então, se você tem dúvidas sobre isso, eu recomendo que você vá à nossa aula lá. Bom, mas vamos aqui então analisar e nós temos que identificar o se. Vejam que essa questão, quando ela aparece no UFC, ela é bem tranquila. Olha só. Olha o que diz o item 1. Tá? O mundo digital transformou o agora em um elemento com limites elásticos que se alongam e contraem. Tá? Então ela quer saber qual é a função do se aqui. Veja bem, caríssimos,
Caríssima, olha só. Se alongam e se contraem, tá? O mundo digital transformou o agora em um elemento com limites elásticos, tá? Então, esses limites, olha só o que acontece com esses limites. Eles se alongam e se contraem, ou seja, alongam a si mesmo ou contraem a si mesmo. Então, nós temos o se aqui como um pronome, preste atenção aqui, ó, um pronome reflexivo, beleza? Então, temos aqui o se como um pronome reflexivo, tá? Bom, continuando. O item 2 aqui. Enquanto todos tentam se readaptar, ó, enquanto todos tentam se readaptar e entender qual é a nova estrutura temporal, tá? Desculpem, calma, vamos voltar aqui. Tá? Aqui está falando que o se é uma conjunção condicional mesoclítica. Não, então nós já vimos que ele é um pronome reflexivo, certo? Então não tem nada aqui de conjunção. Lembre-se, vale até uma observação. Quando nós falamos em mesóclise, nós estamos falando de colocação pronominal. Tá? E a mesóclise, ela acontece quando? Ela acontece com os verbos no futuro, beleza? Então, lá na nossa aulinha também de colocação pronominal, esclarecemos isso detalhadamente para você. Deixarei a descrição dessas aulas para você aí no vídeo, tá? O link na descrição do vídeo, certo? Então, não há que se falar aqui em mesóclise. A mesóclise é quando você tem na colocação pronominal, né, o pronome ali no meio do verbo, tá? Então, o pronome ele pode vir antes, tá? Ele pode vir depois ou no meio. E mesóclise, no meio, é quando o verbo está no futuro. Então, não é o caso aqui, certo? Não é o caso aqui, tá? É só no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, o se aqui como pronome reflexivo. Então, o item 1 nós já sabemos que a descrição não bate. Vamos lá. Enquanto todos tentam se readaptar e entender qual é a nova estrutura temporal, olha só, está falando aqui de um pronome reflexivo recíproco. Tá? Pode-se afirmar que o se marca a inflexibilidade da ação, já que a ação recai sobre o objeto. Ó, tá falando que a ação recai sobre o objeto. A exemplo da posição mesoclítica. Mais uma vez aqui está falando em mesóclise, o que não é o caso, tá? Ele é um pronome reflexivo, mas ele não é recíproco. Quando é que nós temos um pronome reflexivo recíproco? Vamos colocar aqui um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, olha só. Opa, calma aí. Agora a caneta travou. Voltando. Vamos lá. O herói e a mocinha se beijam no final da história. Então, só para você entender que isso aqui é muito cobrado nela também. Então, o herói e a mocinha se beijam no final da história. Então, vejam que aqui há uma reciprocidade. Tá? Então, aqui sim, nós temos um pronome reflexivo recíproco, tá? Mas não é o caso aqui, ó. Enquanto todos tentam se readaptar, tá? Então, aqui não se trata de um pronome reflexivo. É um pronome reflexivo, mas não é recíproco. Então, invalidamos aqui. E olha só o que fala aqui, né? A exemplo da posição mesoclítica do pronome. Então, mistura coisa que não tem nada a ver, tá? Então, o item 2 aqui nós já sabemos que também não é. Então, olha só,
Aqui no item 3 nós temos aqui o artifício é o de obrigar o usuário a prestar atenção ao tempo, fazendo com que se visite o aplicativo ao menos uma vez por dia. Olha só, está afirmando que esse se aqui é uma partícula expletiva ou de realce, que pode ser excluída da oração sem causar danos à compreensão, tá? Vejam bem, e é isso mesmo, olha só. Eu posso falar fazendo com que se visite o aplicativo ao menos uma vez por dia, tá? Ou ainda falar fazendo com que visite o aplicativo ao menos uma vez ao dia. Se eu eliminar esse se aqui, observem bem que não há nenhum prejuízo ao entendimento do enunciado. Então, isso é uma partícula expletiva, ou uma partícula de realce. Beleza? Então, temos aqui o nosso gabarito, o item 3, portanto, letra C, apenas aí, né, o item 3 está correto. Beleza? Muito bem. Lembrando que o se ele pode ser aí diversas coisas, tá? Continuando, olha só. Analise as afirmativas abaixo sobre a análise sintática da oração. Olha só. As redes sociais alteram a nossa percepção do tempo. Bom, quando nós estamos falando de análise sintática, nós estamos falando da função que os termos desempenham em uma oração, tá? Então, qual é a função? O que é sujeito? O que é o verbo? Se tem ali um complemento verbal, se tem um complemento nominal. Nós falamos de função sintática, de análise sintática, nós estamos falando das funções que os termos desempenham dentro da oração. Então, vejam só, né? O que altera a nossa percepção de tempo? As redes sociais. Então, aqui, meus caros, está o sujeito da nossa oração. E olha só o que o item fala sobre o sujeito. Fala que é um sujeito composto, as redes sociais. Não, tá? Aqui trata-se o quê? De um sujeito simples, tá? Redes sociais aqui é somente um sujeito. Ah, mas está no plural. Não, não é isso, tá? O que define um sujeito composto é você ter o quê? Mais de um núcleo para este sujeito. Tudo bem? Então, se eu falo aqui, por exemplo, né, que as redes sociais, ó, se eu falo aqui, né, que as redes sociais e mais alguma coisa alteram a nossa percepção do tempo, aí sim teríamos aqui um sujeito composto. Não, mas redes sociais é um sujeito simples. Então, o item 1 aqui já não é verdadeiro, já não vale para nós como resposta, certo? Bom, vamos para o item 2. Fala aqui que verbo transitivo direto, alteram. E aí? Verbo transitivo direto, alteram. Correto. Por quê? O que é o verbo transitivo? O verbo transitivo, meu caro, é aquele que não tem sentido completo e ele vai atrás de um complemento. Eu faço aqui sempre uma explicação muito simples para você entender. Se eu falo assim, João morreu, não preciso falar mais nada para que você entenda o que aconteceu com o João, com o Zé dos Anzóis. Zé dos Anzóis morreu. Acabou para ele. Fim da linha, certo? Ah, eu posso indicar circunstâncias. Eu posso falar que ele morreu de dengue, que ele morreu ontem, tá? Mas isso não é necessário para que você entenda o fato em si descrito ali pelo verbo. Morreu. João morreu. Então, aí nós temos um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não pede complemento. Tá? Um verbo que encerra nele mesmo a ideia a ser expressa. Isso é um verbo intransitivo. Agora, o verbo transitivo é aquele que não tem um sentido completo. Então, esse verbo ele exige um complemento. Tá? E esse complemento, né, no caso aqui ele fala de transitivo direto, é só pelo fato desse complemento ligar-se ao verbo diretamente sem o auxílio de uma preposição. Então veja só, tá? Preste atenção aqui. Se eu falo assim, ó, se eu digo para você apenas João ama, você não fica satisfeito, porque quem ama, ama alguém, né? Então João ama
Maria. Tá? Então, Maria aqui está completando o sentido do verbo amar, é um objeto direto. É o complemento para o verbo ligado a ele diretamente, sem o auxílio de preposição. Agora, se eu falo, João gosta, observe que você também não tem sentido completo, mas você fala, gosta de quê? Olha, apareceu um D aí, né? João gosta de Maria. Veja que de Maria aqui agora está completando o sentido do verbo gostar. Mas, para introduzir o complemento Maria, foi necessário aqui o uso, né, da preposição de. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto, enquanto aqui nós temos um verbo transitivo direto. Então, o que diferencia o verbo transitivo direto do indireto é o quê? É o uso da preposição, certo? Então vejam, está falando aqui na questão que o verbo, tá, alteram, ele é um verbo transitivo direto, correto. Quem altera, altera algo, altera alguma coisa. Não pede preposição e altera o quê? Altera a nossa percepção de tempo. Esse a aqui, ó, é apenas o artigo para a percepção. Beleza? Tá certo? Então, tanto é que eu poderia até eliminar esse artigo aqui. Alteram nossa percepção do tempo e não teria prejuízo. Isso aqui não é preposição, isso aqui é apenas um artigo. Esse a é apenas um artigo. Então, alteram é realmente um verbo transitivo direto. Então, esse item aqui está correto. E o item 3 diz o seguinte, o objeto direto. Olha, está falando que isso aqui, então, completa o sentido de alteram. Muito bem. Eu não poderia falar o quê? Apenas assim, as redes sociais alteram. Se eu falo apenas isso, vocês iam dizer, mas Moacir, altera o quê? Então, pedir um complemento, é um verbo transitivo, altera a nossa percepção de tempo. Então, isso tudo aqui está funcionando como complemento para o verbo alterar. Então, esse item também está correto. Logo, nós temos aqui, então, né, como gabarito para a questão 12, letra E, os itens 2 e 3. Caríssimos, olha só, prestem bastante atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. O tópico que nós estamos analisando aqui, de análise sintática, né, normalmente aparece análise morfossintática também, é essencial para que você domine plenamente as questões de língua portuguesa do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Tá? Nós teremos as nossas provas várias questões abordando a análise sintática. Tudo bem? Então, deixarei o link aí para vocês da nossa aula de introdução à análise morfossintática. Esse tópico cobrado aqui nessa questão também sobre regência, fundamental. Tá? Sem regência, eu já falei isso para vocês nas aulas anteriores, você não entenderá o fenômeno da crase. Você não entenderá algumas questões de colocação pronominal, de pontuação, certo? Além de que você precisa dominar também tudo isso lá para a sua prova discursiva. Beleza? Então, vamos em frente, vamos para a próxima questão, questão número 13. Olha que questão legal, questão muito tranquila aqui, viu, pessoal? Sobre pontuação. Ó, em relação à pontuação, analise as afirmativas abaixo. Observe a sentença. Aí trouxe aqui a sentença, ó. Observe que a sentença é tudo que está aqui entre aspas. Tudo bem? Ó. Temos que lidar com diversos agora. A conversa entre amigos no chat do celular, o e-mail do trabalho e ou o feed da rede social. Muito bem, então tudo isso que está aqui entre aspas é o que a banca vai analisar. O item 1 diz o seguinte, que as reticências são usadas para suprimir um pensamento, uma ideia ou um fragmento do texto. Correto, né? O uso das reticências é para isso mesmo, tá? Então, numa fala de personagem, deixar ali, né, a ideia de que vem algo na sequência, tá? Suprimir um fragmento de um texto. Então, corretíssimo aqui, tá? O item 1. O item 2 diz o seguinte, que as aspas, ó, agora preste atenção aqui, diz que as aspas são comumente utilizadas no início e no final de citações textuais.
Observe, isso aqui está correto. Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? A banca colocou "são comumente utilizadas". Observe que ela não disse que elas são utilizadas somente para isso, tá? Por quê? Porque o uso das aspas, ele se dá também em outras situações, tá? Mas como a banca afirma aqui, né, são comumente utilizadas no início e no final de citações textuais. Mas quais são outras situações nas quais eu também utilizarei as aspas? Bom, em um texto, quando você for utilizar uma expressão, por exemplo, ali no sentido figurado, né, para chamar a atenção do leitor que aquela expressão ela não está ali assumindo o sentido denotativo, o sentido real, dicionarizado dela, mas um sentido figurado, um sentido que possibilite mais de uma interpretação. Perfeito? Beleza? Ou ainda, de repente você está escrevendo um texto e você precisa citar uma palavra em língua estrangeira, né? Na redação, você deverá colocar esse termo, essa palavra em língua estrangeira entre aspas, tá? Vamos supor que você vá se referir lá ao seu texto, né? Está produzindo um texto lá sobre princípios da administração pública, por exemplo. E aí esses princípios estão elencados lá no caput do artigo 37. E então, né, lá no seu texto, né, no momento em que você colocar lá a palavra caput, você deverá colocá-la o quê? Entre aspas, certo? Porque é um termo que não está na língua portuguesa. Então, vejam, né, o uso das aspas, né, as aspas podem ser empregadas em diferentes situações, mas aqui ele está falando, as aspas são comumente utilizadas no início e no final de citações textuais e está correto. E observe que o item foi bem claro em não especificar e dizer que só se utiliza nisso. Então está correto aqui o item 2. E agora, olha só a pegadinha aqui do item 3. As vírgulas isolam o aposto agoras. Opa! Olha só o que diz aqui. Temos que lidar com diversos agoras. Ele está falando que as vírgulas isolam o aposto agora. Facilmente você identifica que esse item está errado. Primeiro, as vírgulas. Opa, onde é que nós temos vírgulas aqui? Nós temos uma vírgula nesse texto. Então nós não temos as vírgulas. Já está errado daí. E outra, aí ela fala ainda que isolam o aposto agora. Não, isso aqui está errado, tá? Agoras aí. A vírgula que está no trecho, ela está separando aqui só orações coordenadas. Agora, será que ele quis dizer o quê? Será que ele quis colocar aqui uma pegadinha para você, querendo que você entendesse que isso aqui fossem vírgulas? Não é possível, né? Aqui são aspas também. Agora, são as chamadas aspas simples. E por que nós temos aqui as aspas simples? Observem que nós já estamos em um trecho, né, isolado aqui, devidamente marcado por aspas duplas. Se dentro de um período que já está ali delimitado por aspas, você precisa colocar outro termo entre aspas, aí você irá utilizar as aspas simples, tal qual está aqui no texto. Olha só, galera, o quanto de coisa que nós exploramos, né, o tanto de assunto, de questões que nós exploramos a partir de uma questão envolvendo o emprego dos sinais de pontuação. E é isso que nós podemos esperar do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Tá? Uma questão que explore um tema, né? Dificilmente você vai ter uma questão cobrando, por exemplo, só sobre vírgulas, né? Ou só sobre a reticência, só sobre um sinal específico de pontuação. Tá? Ela busca explorar em diversas questões, né, todo o conhecimento, ou o máximo de conhecimento sobre aquele tema. Perfeito? Então, vamos manter atentos aí, tá? Resolvam, pessoal, tá? Dica aí, ó. Resolvam muitas questões. Porque uma coisa é você estudar a teoria, você assistir às aulas, mas as dúvidas elas surgem nas questões. Então, resolva muitas questões, depois busque ali na teoria fundamentar aquilo que não ficou muito claro para você, que você ficou com alguma dúvida, tá? Qualquer coisa também entre em contato comigo aí
né, lá no Instagram, professor Moacir Cabral, estou à disposição de vocês. Mande lá suas dúvidas, comente aí o que você quer ver comentado aqui no nosso canal, né? Olha, comente aí o que você quer ver comentado, né? Mas coloque aí, né, as questões, os tópicos que você sente mais dificuldade, que você quer aprofundar e, na medida do possível, nós vamos gravando tudo isso aí para vocês, beleza? Bom, então já fizemos a análise aqui e agora vamos então para a nossa resposta, né? Para a questão número 13. Então, estão corretas aí apenas 1 e 2, gabarito letra D. Beleza? Tranquilos? Bom, vamos lá, questão número 14, pessoal. Vamos avançando aí. Ah, o período composto por coordenação apresenta orações sintaticamente independentes. Assinale a alternativa que apresenta esse período. Bom, se está falando de período composto, primeira coisa, o que é o período composto? Nós estamos falando do período que possui, então, mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Tá? Período, pessoal, período é o que começa, que vem do começo da frase até um ponto final, tá? Então, tudo que vem aqui do começo a um ponto final é um período. Esse período ele pode ser simples, tá? Se ele é dotado de apenas um verbo, ou composto, se ele é dotado de 2 ou mais verbos. Então, para cada verbo, nós temos um período, beleza? Dito isso, vamos lá. Então, o período composto por coordenação apresenta orações sintaticamente independentes. Ó, tá falando composto por coordenação. Tá? Porque nós temos também por subordinação. Assinale a alternativa que apresenta esse período. Então, ele quer uma alternativa aqui que tenha um período composto, ou seja, estamos falando aqui de mais de um verbo, tá? E que seja por coordenação. Tá? Coordenação é quando as orações são, como ele diz, sintaticamente dependentes, ou seja, uma não depende da outra para que tenha o seu sentido completo. Então vejam só, pessoal, quando eu coloco aqui, ó, as definições por vezes se entrelaçam. De cara, você já vai procurar aqui os verbos desse período. Tá? E nós temos o quê? Apenas um verbo. Trata-se, portanto, de um período simples, correto? Trata-se aqui de um período simples, então nós estamos falando de período composto. Já eliminamos aqui o item A. Tá? Agora, o item B diz o seguinte: limites elásticos. Esses limites elásticos se alongam e se contraem. Para que eu entenda que esses limites se alongam, eu dependo do contraem? Ou, para entender que esses limites se contraem, eu preciso do alongam? Não. Tá? Então vejam, eles estão, né, temos aqui os dois verbos, tá? E eles são sintaticamente independentes. Eu não dependo, né, do outro, né? O alongo não depende do contrai, o contrai não depende do alongo, para que possamos entender o sentido de cada um deles. Portanto, já encontramos aqui o nosso gabarito. Tá, mas vamos continuar a análise da questão. Não basta sabermos o certo e por que está certo. Vamos ver por que os demais estão errados. Olha só que legal a letra C. Sabe-se. Ó, sabe-se. O que é que se sabe? Quem sabe, sabe algo, não é? Aqui, meus caros, nós temos um período composto por subordinação. Isso aqui é o que nós chamamos de oração principal e aqui é o que nós chamamos de uma oração subordinada, tá? No caso aqui, uma oração subordinada substantiva subjetiva, beleza? Não vamos aprofundar nisso aqui agora. Inclusive, temos aí também, eu vou sempre dando a dica para você, tá, pessoal? E olha só, essa aula aqui não é para vender curso para você nem nada. Essas aulas estão disponíveis gratuitamente no meu canal e no YouTube. Nós temos a aula completa sobre orações subordinadas. É um assunto sempre cobrado. Igual, está sendo cobrado aqui. Você vai falar, não, assim, mas essa não é a questão correta. Beleza, mas se você não sabe, olha aí, já dificulta para você. Então é um assunto sempre cobrado também nas provas do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Beleza?
Então temos aí na nossa playlist de língua portuguesa para concursos, tá? A aula sobre orações subordinadas. Então não deixe de assistir. E outra, pessoal, essas aulas que estão aí na playlist, tanto as aulas do curso de língua portuguesa para concurso, quanto as aulas de redação, elas já estão ordenadas, tá? Elas já estão dispostas ali na melhor sequência para que você possa assisti-las e assimilar, compreender esse conteúdo, tá certo? Então, assista na sequência que está ali disponível para vocês. Então, já sabemos por que não é a letra C, beleza? A letra D diz o seguinte, olha só, né? Em um período em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Vejam bem, tá? Aqui nós temos uma oração subordinada, né? Mais uma vez aí, adjetiva, né? Em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, também não é mais um caso de oração subordinada, tá? E a letra E diz o seguinte, uma informação completamente imperdível. Bom, na verdade, você tem que voltar ao texto, né? Porque aí lá diz, né? Raramente é uma informação completamente imperdível. Se você voltar ao texto, está lá assim, né? Ó. Raramente é uma informação completamente imperdível. E aí, nesse caso, tá? Esse termo aqui recebe a função, né, de predicativo, tá? Então, não estamos falando aqui de um período composto, tá? Nós temos aqui apenas um verbo de ligação. Então, não cabe aqui, beleza? Bom, então, fechamos aqui, gabarito letra B. 15. Em vozes verbais, atente-se à formação da voz passiva sintética. Opa, olha só. Em vozes verbais, atente-se à formação da voz passiva sintética. Perde-se a noção de quanto falta para ele ser finalizado. Assinale a voz passiva analítica referente à oração em destaque. Caríssimos, preste atenção. A voz passiva analítica, ela é formada pelo verbo auxiliar, tá? Ó, ser ou estar, beleza? Mais o particípio do verbo. O que é o particípio do verbo? Tá? O particípio é a forma nominal do verbo que ele está sempre resultando, expressando ali o resultado de uma determinada ação. Por exemplo, né? Por exemplo, ó, cantado, vendido, tá? Então, aí, ele explica, ele traz ali, né, o verbo expressando ali o resultado de uma ação. Muito bem, então, olha só, assinale a voz passiva analítica referente à oração em destaque. Então, observem bem, eu posso falar, tá? Eu posso falar aqui, ó, por exemplo, vendem-se bicicletas novas. Ou posso falar também, olha só, bicicletas novas são vendidas. As duas formas estão corretas, tá? As duas formas estão corretas. Aqui eu tenho a voz passiva sintética. E aqui eu tenho a voz passiva analítica. O que a banca quer aqui? Que você encontre aqui a voz passiva analítica em relação a perde-se a noção, tá, de quanto falta para ele ser finalizado. Ora, se perde-se a noção, obviamente aqui o gabarito só pode ser o quê? A noção é perdida. Por quê?
Como é que é formada aí essa voz passiva analítica? Tá? Ela é formada pelo verbo ser ou estar, né? No caso aqui é, né? O verbo é, mas mais o particípio do verbo, que é o que eu falei. O particípio do verbo ele expressa o quê? O resultado de uma ação, tá? Então qual é o resultado? Perdida. Então, a noção é perdida, gabarito aqui para nós, letra E. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. Outra questão comum aí nas nossas provas, mas tranquila também de ser resolvida. Outra aqui de análise sintática. Olha só, pessoal. Cai análise sintática na prova do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação? Não, despenca. Tá? Despenca. Então, é uma banca que dá muita ênfase mesmo à análise morfossintática. Então, olha só, analise a oração. Isso é potencializado. Tá? Isso é potencializado. E assinale a alternativa que sintaticamente a representa, ou seja, quer saber o quê? Perguntou sintaticamente? Quer saber a função dos termos dentro desta oração. Tá? É isso que a banca quer aqui, quer saber a função, qual é o papel que cada termo desempenha dentro desta oração. Então vamos lá, acompanhe aqui comigo. O que é potencializado? Isso, isso é potencializado. Que tipo de sujeito nós temos aí? Temos, então, um sujeito simples. Tá? Um sujeito simples. E esse verbo, ele é um verbo nocional ou um verbo não nocional, um verbo de significação fraca? Né? Um verbo de significação fraca. Portanto, ele é um VL, um verbo de ligação, um verbo não nocional. Certo? E aí, todas as vezes que você tem, né, então, um verbo de ligação, o verbo de ligação ele serve para ligar o sujeito ao seu núcleo de predicado. E então você tem aqui o predicativo do sujeito. Tá? Logo, nosso gabarito aqui, letra A. Letra A. Beleza? Tranquila essa questão, tá? É muito comum mesmo nas nossas provas. Vejo que já é a segunda aqui nessa prova, né? Tá certo que essa foi uma prova com 20 questões de língua portuguesa. Então, a banca se deu ao luxo de repetir alguns tópicos, né? Colocar ali em mais de uma questão. Na maioria das vezes, a prova ela tem 10 questões, então não tende a repetir tanto assim. Agora, olha que questão tranquila essa número 17, meus caros. Como primeira porta de entrada nesse vasto mundo do significado das palavras, comecemos a observá-las sob os conceitos de denotação e conotação. Tá? Vamos lá. O sentido é aquele dado pelo dicionário. Opa, que sentido que é dado pelo dicionário? Galera, é o sentido denotativo, tá? É o sentido denotativo. Tudo bem? Sentido denotativo, sentido real, sentido dicionalizado, sentido conotativo é o sentido figurado. Ó, na o quê? Na denotação, o sentido é referencial, próprio, usual ou literal. Já o sentido, ó, é o sentido que a palavra ganha no texto por força geralmente de comparações e associações de ideias, ou seja, está falando de conotação, de sentido conotativo. Portanto, nosso gabarito aqui, letra A. Beleza? Então, tenham essa clareza, tá, pessoal? Quando falamos de denotação, estamos falando de sentido real, tá? Sentido dicionarizado. Quando falamos de sentido figurado, de possibilidade de mais de uma interpretação, né? Ou como diz aqui, associação de ideias, comparação, estamos falando de conotação, estamos falando de sentido figurado. Beleza? Então, tenho certeza que esse tópico aqui é tranquilo para todos vocês, gabarito aqui, letra A. Vamos para a questão número 18, outra questão aqui também tranquila, pessoal, tá? Nós provavelmente iremos nos deparar também com questões assim, muito tranquilas, a prova não é só questões muito pesadas. Na verdade, a prova do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, ela não é uma prova com um grau de dificuldade muito grande, muito alto, tá? Mas ela cobra de tudo, então, o candidato tem que ter um bom domínio de toda a língua portuguesa e também da compreensão e interpretação de texto.
Mas vamos lá. Assinale a alternativa que classifique ambos os termos em destaque, diante da significação das palavras. Ó, a possibilidade de uma rede que nos conecta e comprei uma rede para dormir. Bom, então nós temos aqui rede e rede. Obviamente, você já percebeu que o termo rede aqui, né, ele é utilizado em sentidos diferentes, tá? Em sentidos aqui diferentes. Tudo bem? Então, nós temos aqui a mesma grafia, nós temos a mesma pronúncia, né? Falamos da mesma maneira, porém, no contexto, na aplicação que é dada, nós temos aqui sentidos diferentes para esse vocábulo. Bom, qual é o nome que nós damos quando você tem palavras que são grafadas da mesma forma, são pronunciadas da mesma forma, porém apresentam aí, no dado contexto, né, sentidos diferentes. Tá? Nós estamos falando aqui de homônimos. Homônimos, homófonos, homográficos. Ou seja, nós estamos falando daquilo que é, tá, iguais na escrita e iguais na pronúncia. Tudo bem? Iguais na escrita e iguais na pronúncia. Porém, tá, apresentam aí, em cada um dos contextos, sentidos diferentes. Beleza? Certinho? Tá? Então, por favor, não vamos confundir. Tá? Ah, Moacir, e parônimas, né? Parônimas são aquelas que elas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Tá? São parecidas, mas não é o que vem ao caso aqui. Tudo bem? Aqui não. Elas têm a mesma escrita, elas têm a mesma pronúncia. Observe bem, possibilidade de uma rede que nos conecta. Eu comprei uma rede para dormir. Então, observe que escrevemos e pronunciamos da mesma forma, tá? Porém, apresentam aí esses sentidos diferentes. Beleza? Então, homônimos, homófonos, homográficos. Gabarito para nós aqui, a letra D. Certo? Beleza? Tranquilo? A questão 19, já nos aproximando aqui do finalzinho da nossa comentário da nossa prova. Espero não ultrapassar aqui 1 hora, né, nessa resolução. Vamos lá. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna com a concordância verbal. Opa, quer saber a concordância verbal? E nós já percebemos aqui que ela quer saber a concordância verbal aqui, né, com o termo, né, haja visto, hajam visto, haja vista, hajam vistas. Tá, beleza. Após ler o artigo, podemos compreender que devemos nos orientar sobre o uso excessivo das redes sociais. E aí? Hajam, né? Visto, vista, vistas. E aí, como que você completaria aqui essa lacuna, né? Os exemplos apresentados. Caríssimos, por favor, prestem bastante atenção aqui em relação ao que eu vou falar sobre o haja vista, tá? O haja vista, tá, ele é uma expressão aqui, nesse contexto aqui, invariável. Tá? Ele está empregado no sentido aqui, vamos dizer assim, de veja. E ele é invariável. Isso aqui já foi cobrado em diversas provas de diversas bancas. Então, não caia em pegadinha, tá? Não caia em pegadinha. O correto é haja vista, tá? Haja vista. Tudo bem? Tá? Então, equivale aí a veja, tá? Então, seria como se, né, veja os exemplos apresentados, certo? Então, haja vista é a forma correta aí, beleza? Tá? Então, ela é usada no sentido de veja, no sentido de basta ver, tá? Considerando-se, de tendo em conta, de tendo em vista, tá? Haja vista. Inclusive, pode até ter alguma questão sugerindo a substituição, tá, de um termo por outro. Então, pode ser tendo em vista, tendo em conta, assume esse sentido aí, certo?
e é uma locução, então, invariável. Marque isso aí para vocês. Beleza? Então, para fecharmos aqui, já, né, haja vista, então é apenas o 3 aqui que está correto, né? Então, apenas o item 3 que é o item aqui que está correto para nós. Beleza? Bom, vamos para a nossa última questão, encerrando aqui, tá, a nossa atividade. E aí? Deve haver. Tá. Pessoal, vamos ficar atento aqui, ó. Vários anos que as regras de conduta foram modificadas em relação às redes sociais. Mas, e aí? Existe pessoas que excitam. Qual é o termo correto? Vamos lá. Primeira coisa. Aqui nós estamos tratando do verbo haver, no primeiro. Tá? O verbo haver, ele indicando, preste atenção agora no que eu vou falar, tá, pessoal? O verbo haver indicando tempo, ó, o verbo haver referindo-se a tempo, tá? É existência ou acontecimento, ele é impessoal, tá? Então, referindo-se a tempo, existência ou acontecimento, ele é impessoal, ou seja, é um verbo para o qual nós não temos um sujeito para ele. Se nós não temos um sujeito para ele, ele não irá se flexionar. Por quê? Lembre-se disso. É o básico da análise sintática. O verbo ele se flexiona para concordar com o sujeito da oração. Se ele é impessoal, ou seja, se não temos um sujeito para ele, tá? Logo, esse verbo não irá se flexionar. E o que acontece aqui? É bem nesse sentido aqui, ó, há vários anos. Ele está empregado aqui no sentido de tempo. Tá? O haver aqui no sentido de tempo. Então, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não se flexiona. Tá? Se ele não se flexiona, de cara, nós já eliminamos aqui a letra C. Não pode ser. Tá? Porque ele está flexionado. E o que acontece também, pessoal? Já que ele é impessoal e ele forma uma locução, tá? Essa impessoalidade dele é compartilhada na locução. Então, ó, deve haver, tá? Essa impessoalidade dele é compartilhada com o verbo que o acompanha na locução. Beleza? Então, olha só, aqui também já eliminamos a letra A, certo? Bom, ficamos aqui ainda com 3 possibilidades de resposta em que nós temos o deve haver, certinho? Agora vejam, mas, e aí? Existem pessoas, cabe o existem? Cabe, né? Observem que é o verbo haver no sentido de existência que ele é impessoal, agora o verbo existir não, ó. As pessoas existem aqui, tá? Então, já temos aqui a possibilidade, né? De ser aqui e aqui, né? Mas tem. Não caberia também. E, no entanto, que o tem aqui já está eliminado, né? Mas tem pessoas que excitam. Não daria, realmente, porque aqui não está no plural. O acento circunflexo é que colocaria esse tem aqui no plural. Então, está eliminada aqui também a letra D, tá? Então, ó, deve haver vários anos que as regras de conduta foram modificadas em relação às redes sociais. Mas existem pessoas que, e aí? Agora é que vem, né? Essas pessoas, elas hesitam ou excitam? Queridos, poxa vida, né? Excitar, né, é estimular, é atiçar. Observem que não é esse sentido que cabe aqui, né? Então, está no sentido o quê? De hesitar, que quer dizer incerteza, vacilar, né, demonstrar dúvida, tá? Então, hesitam é o correto. Gabarito para nós aqui, letra B, tá? Então, aqui, na verdade, nesse último, ela está cobrando o quê?
o seu domínio vocabular, né? Você conhecer o sentido dessas palavras para não incorrer aí em nenhum erro, certo? Temos aqui então o nosso gabarito aí completo, tá? Tanto da primeira parte da aula, que já estava disponível aí para vocês anteriormente, como dessa segunda parte aí da nossa aula, tá, pessoal? Eu deixo aqui para vocês também a nossa chave Pix, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, é muito importante para o pessoal essa participação de vocês aí também contribuindo com o nosso canal, com qualquer valor, para que possamos aqui continuar desenvolvendo as aulas, essas revisões para todos vocês. E eu peço mais uma vez, deixe aí o seu comentário de onde você está assistindo essa aula, para qual concurso você está estudando, você está se preparando. Também deixe aí qual é o tópico que você gostaria de ver comentado aqui numa próxima aula. Tudo isso para que eu compreenda mais o que vocês estão buscando, quais são os anseios de vocês. Claro, o anseio maior é a aprovação em um concurso, né? Mas dentro dessa trajetória aí tem alguns tópicos que nós precisamos estudar, precisamos revisar com maior carinho, com maior dedicação, e eu quero contribuir com vocês nessa trajetória aí rumo à aprovação, beleza? Então deixe aí nos comentários de onde você está assistindo, a sugestão de tópicos para as nossas próximas aulas. Ah, e detalhe, olha só, para quem for fazer o concurso da Polícia Penal, eu deixei aí também uma aula de redação, tá? Uma aula de redação abordando como a banca deverá cobrar a prova discursiva de vocês e até um possível tema para essa prova. Beleza? Então, meus caros, um forte abraço. Não desejo sorte a vocês, eu desejo sucesso. Sucesso é para aqueles que estão lutando, que estão se dedicando. E você que está aí estudando para valer, com afinco, com dedicação, com certeza alcançará o sucesso. Um forte abraço. Avante, avante.